A paz do Senhor, queridos. A palavra de Deus vai nos dizer assim que é melhor nós não votarmos do que votar e não cumprir. Muitas vezes em momentos de apuro, de extrema necessidade, no momento de exaustão, no momento de fraqueza, no momento que queremos algo, queremos que Deus faça algo por nós. Então oferecemos algo impossível, ou talvez até humanamente possível, mas que sabemos que não vamos poder cumprir, que não vamos conseguir fazer isso. Mas por muitas vezes prometemos a Deus, mas no momento em que Deus nos atende, por muitas vezes deixamos de cumprir. Não lembramos mais aquilo que prometemos a Deus. Por conta disso, acarretamos coisas maiores. Deus não nos pede que prometamos nada para Ele. Nada que não possamos cumprir. Tem pessoas que prometem coisas pequenas, mas nem essas conseguem cumprir. Porque é fácil, quando você está no momento de dificuldade, prometer algo. O difícil é você cumprir. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Mas importa que se votamos, que se prometemos algo, temos que ter a convicção que vamos conseguir cumprir. Teve uma época da minha vida que eu prometia. Se eu tivesse no momento de apuro, eu dizia: Deus, se o Senhor me abençoar aqui, eu vou fazer tal coisa. Se o Senhor me abençoar aqui, eu vou fazer tal coisa. Ah, se acontecer isso, eu vou fazer tal coisa. Mas quantas vezes não foi por não querer. Por muitas vezes eu esqueci. Esqueci do que eu tinha prometido. Deus só quer a nossa sinceridade. Ele é um Pai excepcional. O que Ele nos dá, Ele dá porque Ele é Pai. Mas muitas vezes achamos que barganhando, que oferecendo para Deus, se acha que Ele não sabia que você não ia conseguir cumprir? Mas é com os nossos erros que devemos aprender. Só que por muitas vezes caímos na mesma cilada. Acontece algo e nos precipitamos e prometemos algo para Deus. Ah, queridos, Deus sempre atende. O problema é nós. Apressamos em prometer, mas não temos pressa em entregar aquilo. Deus, Ele não é um Deus de brincadeira. Se você prometeu algo para Deus,
Então cumpra. Por muitas vezes ficamos só reclamando. Ah, mas a situação agora está pior do que antes, porque isso, porque aquilo, porque Deus não me vê, porque Deus isso, Deus aquilo, Deus aquele outro. Será que o problema está em Deus mesmo? Temos quantas histórias que ouvimos durante a nossa vida, até mesmo na Bíblia, de pessoas que votaram e cumpriram seus votos. Outros prometeram algo no calor do momento, mas quando chegou a hora de cumprir, chorou amargamente, porque não parou para pensar nas consequências do que estava prometendo. Temos que ter muito cuidado. Eu não sei por que Deus me direcionou nessa palavra, mas talvez tenha alguém aqui que está precisando ouvir. Deus, ele não fala ao vento, a ninguém. Se Deus me trouxe aqui com essa palavra, é porque alguém precisa ouvir essa palavra. Sabe, queridos, por mais que você não lembre do que foi que você prometeu para Deus, Deus, ele não se esquece. Hoje, vai lá para o secreto com Deus. Vai lá no cantinho. Pergunta para Ele. Pede para Ele fazer você recordar o que foi que você prometeu para Ele. E cumpra. Portanto, se for algo que você não vai conseguir, peça perdão para Deus. E procure não prometer mais nada que você não pode cumprir. Com tantas vezes que eu passei por isso, chegou um dia que eu falei assim para Deus: o Senhor sabe que se eu prometer, eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Não porque eu não quero, porque o dia a dia, correria, uma coisa ou outra, a gente acaba esquecendo de fazer aquilo que a gente prometeu. Deus só quer a tua sinceridade. Ele não quer que você prometa nada que você não pode cumprir. Ele não quer que você ofereça algo que você não está disposto a dar a Ele. Quantas vezes eu dizia assim: Deus, se o Senhor me abençoar aqui, eu vou fazer um jejum de gratidão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro, eu vou tirar um tempo assim com o Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que quando chegava a hora eu esquecia. E aí batia a culpa. E aí eu ficava pensando: poxa, Deus não... Como a gente diz aqui, Deus está bravo comigo. Não, queridos, não é questão que Deus está bravo com a gente. Independente da situação que tiver, apresente a Deus. E o que tiver que ser feito, Ele vai fazer. Quando você chega na presença de Deus, com o coração aberto, contrito, quebrantado, diante dele, você expõe aquela situação que está acontecendo com você. Você apresenta a Ele e pede ajuda. Quando você coloca algo nas mãos dele, Ele resolve. Mas Ele resolve da forma que Ele acha que é melhor.
E por muitas vezes, quando queremos algo que por muitas vezes nem é a vontade de Deus, é onde nos precipitamos e prometemos. É onde procuramos o nosso próprio fim. Ah, porque Deus deu, era a vontade dele, por que agora ele está castigando? Não, não é que ele está castigando. Não é Deus castigando. É apenas a colheita daquilo que você plantou. Para de culpar Deus por tudo aquilo que você faz. Para de achar que Deus é culpado por tudo que acontece ao teu redor. Ah, porque aconteceu tal coisa, por que Deus deixou? Por que Deus isso? Deus tem as costas largas. Sempre. Você toma uma atitude, você age precipitadamente e Deus é culpado. A palavra é bem clara. Deus, ele não vai dar algo para nós, não vai fazer algo que pode nos prejudicar. É a mesma coisa que um filho pedir ao pai para que lhe dê uma arma de fogo sendo criança, adolescente, que não sabe usar. E o pai fala que não vai dar. E aí esse filho vem e promete algo, tentando comprar o pai. Por muitas vezes, é isso que tentamos fazer. Tentamos comprar. Um milagre, comprar uma solução, comprar, negociar, barganhar. E é isso que Deus não se agrada. Teve coisas tão simples que parece que, sabe, quem olha assim, nossa, que besteira. Esses dias atrás, aqui onde eu moro, estava muito quente, muito quente. E como a gente trabalha a maior parte do tempo à noite, a gente normalmente tem que descansar de dia. Mas com o calor que estava, e não chovia, chovia em tudo quanto é lugar e aqui não chovia. Aí eu disse assim, eu falei pro meu esposo, pô, uma chuvinha, só uma chuvinha tava bom. Aí eu parei, mas eu tô pedindo pra pessoa errada. Por um instante eu só fechei o olho e falei, Deus, uma chuvinha só, Deus. Gostaria tanto de descansar, que refrescasse. Uma coisa tão simples. Eu falei, eu creio, Senhor, que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer chover, fazer refrescar. O Senhor sabe que nós precisamos descansar. Não tinha previsão para chuva. A previsão, a temperatura aqueles dias era bem alta. E eu vi assim, claramente uma palavra, impedimento. Eu falei, o quê? Impedimento do quê? Como assim? A Espírito Santo falou assim, ore repreendendo o impedimento. Eu falei, mas impedimento do quê? Ele falou, da chuva. Aí eu falei, tá bom. Eu orei, eu repreendi todo o impedimento. Tudo que estava impedindo dessa chuva chegar aqui até nós. E sabe, queridos, eu me surpreendi, eu ri à toa. Porque naquele dia choveu e refrescou, sabe? Uma coisa tão pequena. Você acha que Deus não se importa com as pequenas coisas da tua vida?
Você acha que Deus não se importa com o teu descanso? Que Deus não se importa com o que você quer? Com o que você precisa? Por muitas vezes eu tenho que pagar alguma coisa e quem trabalha por conta sabe que você não tem aquele salário garantido no final do mês. Você tem que fazer seu salário. Mas por muitas vezes quem trabalha com comércio é esperar vir o cliente. E eu precisava honrar uns compromissos. Eu falei assim, Deus, eu não tenho. Foi sempre o Senhor que proveu para mim. Eu sei que no tempo certo o Senhor vai mandar. Se fosse em outras épocas, eu dizia assim, Deus, se o Senhor me mandar essa providência aqui, eu vou dar tanto para a tua obra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que acabava não fazendo. Porque sempre aparece outra coisa, outra prioridade, e a gente acaba gastando, ou alguém vem e pede alguma coisa, ou acontece. Não precisava ter feito isso. Deus, ele fala comigo de uma maneira diferente. Quando ele quer que eu abençoe a vida de alguém, ele simplesmente diz assim, dê tal coisa. Faça isso, faça aquilo. E eu tenho algo comigo. Uma maneira que Deus fala comigo quando é para mim fazer. Então, queridos, eu não preciso prometer que eu vou fazer. Porque talvez não seja nem a vontade de Deus. Porque por muitas vezes Deus está tratando com alguém, a gente promete e acaba atrapalhando o processo. E acaba pagando junto. Então, queridos, por muitas vezes é só você pedir. No caso de Ana, ela queria um filho. Deus queria sim que ela fizesse esse voto, porque precisava de alguém para comandar o povo de Israel, para ficar na frente, para ser juiz, profeta, sacerdote. Só que Deus conhecia o coração de Ana, e ele sabia que ela ia cumprir o que ela prometeu. Assim vemos outros que prometeram e cumpriram. Mas, por muitas vezes, tipo aquele que foi para a guerra, e lá ele prometeu que oferecia a Deus a primeira pessoa que viesse encontrá-lo quando ele chegasse da guerra. Quem que apareceu? A filha dele. Se ele tão simplesmente dissesse assim, Deus, eu confio no Senhor e eu sei que essa vitória já é nossa. Se tu quiseres, eu sei que eu posso vencer. Aquela guerra, Deus já tinha vencido por ele. Ele não precisava ter feito aquele voto. É voto de tolo. É o voto que Deus não se agrada. Nós não podemos ver o que está lá na frente, mas Deus pode. Por muitas vezes, oferecemos tanto sacrifício, mas não oferecemos a nossa obediência a Deus. Por muitas vezes, achamos que oferecendo algo para Deus, tá tudo certo. Deus não é como o ser humano. Ah, se eu oferecer isso, ele vai ficar quieto e tá tudo certo. Não preciso obedecer. Deus, ele é soberano. Quem somos nós perante um Deus tão poderoso? Queridos, quem somos nós diante de um Deus tão grande? Menos que um grão de areia numa praia. Uma fagulha de nada nesse universo.
Como podemos querer confrontar a Deus? Querer trapacear, passar a perna. Deus não precisa nem se mover para que esse universo seja exterminado. Que Deus nos dê sabedoria para que possamos pedir da forma correta. A Bíblia nos diz assim também que por muitas vezes não recebemos porque não sabemos pedir. Talvez pedimos algo, mas não estamos pedindo da maneira certa. Uma coisa que eu aprendi é que Deus não vai dar aquilo que não está na vontade dele. Eu já pedi coisas que Deus não queria. Mas por tanta insistência, tanto jejum, tanta oração, tanto choro, tanto sacrifício, Deus me deu. Mas se fosse no tempo certo que Ele queria, tinha sido melhor. Para de achar que sabe de tudo, que é o dono da razão. De achar que Deus é um Deus tirano, que não está fazendo a tua vontade, porque Ele quer te castigar. Não, queridos. Se Deus ainda não alcançou aquilo que você pediu, é porque Ele está protegendo. Talvez o que você está pedindo pode te destruir. Aí você vai lá e faz promessa. Talvez sobe, desce, monte, fica dias sem comer, sem beber, sem isso, sem aquilo. E Deus não me responde. Você já perguntou se é a vontade dele? Querido, se teu filho pedisse para você algo que você sabe que vai feri-lo, independente dele se esguelar, você vai dar a ele, sabendo que é para a ruína dele? A palavra de Deus diz assim: vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Queridos, Deus é soberano, mas Ele é Pai. E Ele conhece o que está lá na frente, o que você não está vendo. Ele já viu, já se antecipou. Muito antes de você nascer, Ele já sabia tudo o que ia acontecer com você. Ele já sabia as escolhas que você ia fazer. Não se engane, nada do que você fizer vai surpreender a Deus. Nada vai surpreender. Ele já sabe. Nosso Deus, Ele é onipresente. Ele é onisciente, Ele é onipotente. Que Deus nos dê graça. Que Ele nos dê sabedoria. Para não entrar na enrascada. De prometermos algo, de oferecermos algo que não estamos dispostos a dar a Ele. Até tem um louvor de um casal que fala sobre, eu vi faz muito tempo, é um louvor muito antigo, que fala sobre um casal que prometeu algo para Deus, se Deus curasse o filho deles. Mas eles não cumpriram. Passou-se os anos. Um dia eles estavam na praia e esse filho entrou mar adentro e Jesus levou.
Então eles ficaram ali na praia, ajoelhados, pedindo que Deus devolvesse pelo menos o corpo para eles enterrarem, que eles tinham noção do que eles tinham feito, que eles tinham prometido para Deus e não tinham cumprido. E Jesus levou o filho deles, mas não antes de avisá-los por várias vezes, e eles acharam que tinham muito tempo para continuar brincando com Deus. Deus não é Deus de brincadeira. Volta para Jesus agora. A Bíblia diz assim: lembra-te da onde caíste e arrepende. Pratica as primeiras obras. Começa lá do comecinho. Volta lá atrás. Onde foi que você errou? Onde foi que você deixou para trás? E recomeça uma nova história com Deus. Deus não tem culpado por inocente. Mas Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Amém, queridos? Deus abençoe a todos vocês.